Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre o Drake, aquele rapper que faz algumas apostas às vezes em boxe, no UFC, que é conhecido já ali pela sua maldição, né? O cara que acaba errando muita aposta. E eu tava preparando um vídeo, pegando todas as lutas, fazendo um histórico e tal, e no fim, no meio da minha pesquisa, eu achei um site que os caras preenchem com tudo do histórico dele. Então eu achei muito legal. Eu vou mostrar pra vocês, pra gente ver se ele realmente é tão ruim assim ou não. Em questão das lutas ali, a gente vai julgar aqui se ele foi bem ou não, né? A pergunta é, será que ele é o moicano gringo? É o cara que mais erra do que acerta? Será? Né? Enfim, do moicano eu nunca fiz o levantamento também, né? Mas a fama que a galera fala aí não é muito boa, né? Mas, enfim, bora lá. Então, olha o site que legal. Eu vou botar na tela para vocês aí. A gente tem aqui, né, esse site chama thedrakecurse.com, né? Então, tipo assim, a maldição do Drake. A gente tem aqui, né, últimas bets, então a gente vê, ó, que ele apostou na luta do Jake Paul, tá? Vocês estão vendo aí na tela. Ele apostou $200 mil e teve um retorno de 0, né? Porque ele apostou que o Jake Paul venceria, né, o Joshua, tá? Então, uma cotação alta, uma aposta exagerada, e aí ele se lascou. Aí a gente tem aqui o status atual, ó, Drake atualmente não é amaldiçoado. Pois é, o Drake não tá mal no geral. Por quê? Se a gente pega aqui, ó, atualmente ele tem um lucro, tá, de $213.930, tá, em apostas esportivas, que é o que tá escrito aqui. Então a gente tem mais informações, né? Ele fez ali 83 apostas, né? Um total apostado de 35, quase 36 milhões de dólares, e ele tem um retorno de 36,17. Ou seja, ele tá no lucro, mas tá quase no 0 a 0. Mas a gente vai ver aqui, acompanhar como foi subindo e descendo, tá? Esses números, né? Ele tem no total, se a gente descer mais aqui, ó, na NFL, né? Futebol americano aí, o esporte onde ele mais fez dinheiro, tá? Ele fez 1,68 de lucro. No futebol, onde ele tem mais derrotas, né? Ele tem 1,90, né? Quase 2 milhões de dólares de prejuízo. Então a NFL ele é o melhor, o futebol ele é o pior. E o UFC é o esporte onde ele mais acaba apostando aqui, tá? Olha aqui, ó, tem escrito aqui mais de 25 apostas. Ele tem 13,4 milhões ali apostados no UFC. Lembrando que ele é patrocinado também pela Stake, a Stake patrocina o UFC, então tem toda essa ligação. Se a gente descer aqui, a gente tem o gráfico geral de lucro e prejuízo dele. Então, ele realmente começou uma maldição horrível, né? Ele desceu aqui, ó, dá pra ver que ele chegou a ficar negativo, 200 não, tem mais, né? Menos $647 mil. Então, no começo aqui foi horrível, mas ele teve um pico gigantesco. Ele foi lá de baixo de menos 600, quase 700, para mais 2,5 milhões. E o pico dele de lucro foi aqui, ó. Se a gente olha no dia 8 de julho de 2023, ele estava com um lucro de 4,5 milhões de dólares. Ali, ó, o UFC 290. Mas depois ele vai perdendo, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E agora desceu bastante, né? E chegou aqui quase no 0 a 0, ainda com lucro, tá? Mas tá realmente quase que empatando. Então ele teve um pouco de prejuízo, teve muito de lucro, e assim tá a vida aí do Drake. Você vê que a fama dele é bem pior do que se a gente olhar os números aqui de verdade. A gente tem a performance dele no geral, né? Aqui falando quanto que ele começou em dólares, né? Realmente o lucro maior que ele teve, como eu mostrei no gráfico, foi 8 de julho de 2023, com 4,5 milhões de dólares. Ele estava muito bem naquele momento ali. O ponto mais fraco dele realmente foi, que eu também mostrei no gráfico, né? Menos 647 mil, que foi ali em 2022. Aí a gente tem separado por período, né? O pior período dele foi de 22 de agosto a 22 de dezembro, onde ele errou ali 7 apostas e tomou um prejuízo ali, né? De 3,8, né? Deu uma descida do lucro todo que ele tinha. Aí também tem o contrário, né? De 23 de junho a 23 de julho, ele teve 4 apostas que renderam 1,5, então dá pra ver que ele foi subindo e descendo, né? Em 2022, então, ele teve 307 mil, né? Positivo, tá? Com 22 apostas. 2023 foi perfeito, quase, né? 3,2 milhões ali com 32 apostas. 2024 ficou negativo, 2025 ficou negativo, mas como 2023 foi muito bom, ainda assim ele está com um lucro aí, quase no 0 a 0, mas ainda tem um pouco de lucro. Se a gente desce aqui, tem uma tabela bem interessante também. A gente tem NFL, tá? Aqui com 19 apostas, 6 vitórias, 13 derrotas, um win rate, né? Um índice de acerto de 31%, mas não é isso que importa. Não é o índice de acerto necessariamente, porque depende do valor. Ou seja, ele acertando só 31%, ele tem um lucro de 1,6, ou seja, ele só acerta 1/3 das apostas que ele faz na NFL, porém o lucro dele é o maior nesse esporte, né? 1,6, ou seja, às vezes ele pode errar muita aposta tentando acertar a cotação alta e tal, mas no final a conta fecha no positivo, porque por mais que ele erre
né, 2/3 aí, quando ele acerta bastante. Então ele tem um retorno aqui, ó, de 27,6%, muito bom o índice de acerto dele na NFL, tá? Se a gente olhar aqui o UFC, ele tem 26 seleções, né? Ele acertou 11, errou 15, então, né, tá ruim, mas não é tão ruim também, tá? 42,3% de acerto, né? Lembrando, para vocês terem uma comparação, quando eu participei do Palpitão lá atrás, né, com o pessoal do Nocaute, do Contragolpe e tal, eu fiz acho que 66, eu até um vídeo postado na época, né? 66 ou 68% de índice de acerto eu tava, tá? Aqui ele tá com 42, então dá para ter uma noção. Mas obviamente que manter aquilo que eu consegui de 68% é bem difícil, né? Ele teve um lucro, então, portanto, aqui no UFC, ó, 1,3 milhão, ou seja, ele não está no prejuízo apostando no UFC, apesar de a gente ver muita notícia dizendo que ele tá perdendo, no geral, ele tá no lucro, né? É que, obviamente, quando ele acerta e ganha, não vira tanta notícia quanto quando ele perde, né? Quando ele perde, ainda mais se é um resultado, assim, mais inesperado, vira meme e tal, mas no final dos contos ele não tá mal não, tá? Se a gente vê aqui, ó, cricket, ele tem aposta também, enfim, perdendo dinheiro, ele tem alguns aqui, né? Ele tem aqui, ó, o hockey, né? Tem aqui também o beisebol, tem tênis aqui embaixo, Fórmula 1 também perdeu, boxe ele perdeu muito, ó, 1,5 milhões, e onde ele mais perdeu foi no futebol. Então futebol e boxe realmente ele foi muito, muito mal, tá? Ou seja, o UFC tá lá em cima, o UFC não tá ruim realmente. E aqui tem mais algumas informações, né? Tem casos específicos, inclusive, se a gente for ver, tem o UFC aqui, ó, na segunda linha, a gente tem Aljamain Sterling, o UFC 292, ele apostou Aljamain Sterling vencer o Sean O'Malley, ele botou $500 mil e se lascou. E a probabilidade de acerto era quase 71%, que era a cotação. Então ele pegou o favorito, não foi que ele inventou moda, ele pegou um grande favorito e tomou um tombaço. Ele também pegou um outro favorito, que era 69% de chance de vitória, que foi aqui, ó, Israel Adesanya, o UFC 281, para vencer o Poatan. E aí ele acabou perdendo 1,5, quase 1,6 milhões de dólares. Ele botou muita grana. Eu acho que foi uma das maiores apostas realmente que ele fez e ele tomou um tombaço, mesmo escolhendo um favorito que era quase 70%. Aí a gente tem aqui Tyson Fury, né? Ele botou que o Tyson Fury venceria o Usyk, ele botou 565 mil dólares, também tomou um tombo. Então aqui são os principais erros dele, tá? Realmente são as apostas onde ele tomou tombo. Claro que a gente vai ter o oposto ali embaixo. A gente tem também aqui, ó, Israel Adesanya de novo, né? Contra o Sean Strickland, que nocautearia 500 mil dólares, se lascou. Israel Adesanya para vencer o Duplessis, se lascou com mais 450 mil, ou seja, o Adesanya ferrou o Drake várias vezes. E temos o Sean Strickland vencer o Drake Duplessis, que ele também errou 700 mil dólares. Então esses são os maiores tombos, mas como eu disse, ele não tá no prejuízo. Por quê? Porque a gente tem as maiores vitórias também. Então temos aqui, ó, uma vitória espetacular dele nessa primeira linha, que foi no basquete, tá? Ele fez um lucro, como vocês podem ver aqui, ó, de 2,3 milhões de dólares. O cara fez uma aposta sensacional, né? Ele fez uma múltipla, tá? Uma parlay que chama em inglês. Então, ele colocou aqui pro Dallas Maverick vencer o Phoenix, botou que o New York venceria o Pittsburgh e que o Calgary venceria o Dallas Stars. Então, ele fez uma aposta que tinha 30%, uma das pernas que a gente fala da múltipla de dar certo, é só 30%, outro 55%, outro 68%. Basicamente, ele escolheu duas opções favoritas, né, e uma azarona, e deu certo. Então, ele botou 308 mil dólares e retornou 2,6 milhões, um excelente ganho. No UFC, ele botou que o John Jones finalizaria o Ciryl Gane, ou seja, ele tinha apenas 14% de chance, tá? Segundo as cotações que estavam na época, botou 250 mil dólares, fez 1,7 milhão, só que isso aqui ninguém fala, só que eu falo dos tombos do cara, né? Ele botou que o Adesanya nocautearia o Poatan, que era 21% de chance, ele botou 400 mil, fez 1,8 milhão, ou seja, o Adesanya aqui, né, ajudou bastante ele, então perdeu em algumas com o Adesanya, mas acertou em outras, e tem outras grandes aqui, né? Ó, Molly McCain venceu a Hannah Gold, o Pimblett venceu o Jordan Levy, fez essa múltipla e deu certo, 2,2 milhão, ele fez 3,7, então tem excelentes lucros aqui também. Então é isso, tá? A gente tem as maiores derrotas, as maiores vitórias, como deu pra ver, né? Realmente tem aqui algumas apostas onde ele apostou muito alto, que ele acabou perdendo, né? O retorno foi zero, que foi aqui, ó, 1,6 milhão na do Adesanya que eu falei, 1 milhão pro Toronto aqui, ó, venceu Flórida e perdeu também, mais 1 milhão para a Argentina vencer a França dentro dos 90 minutos, não foi dentro dos 90 minutos, então ele também perdeu 1 milhão, então tem as maiores perdas aí, e tem os maiores ganhos, como eu falei. Enfim, achei um site bem interessante. No
no geral, o que vale é aquele gráfico, tá? No geral, somando tudo, a gente tem ele no lucro, mas por muito pouco. Então, já teve prejuízo, já teve muito lucro e agora tá quase no 0 a 0. Mas comenta aqui embaixo, o que você achou desse retrospecto dele? Mesmo no UFC, ele erra, mas ele tem mais lucro, né, do que qualquer coisa ali, porque ele acertou coisas que realmente a cotação ajudaram ele. Então, sim, o UFC ele tá positivo. Ele tá negativo no boxe, né? No boxe e no futebol, realmente ele tá mal. Mas no UFC ele não tá tão mal assim. Olha que curioso, né? Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse site, né? Achei bem legal. Eu tava fazendo tudo isso na mão, mas o site facilitou. Então, comenta sobre aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!